Bom, o Supremo Tribunal Federal reafirmou hoje que todas as decisões tomadas pela Corte são fundamentadas. Foi uma reação ao relatório divulgado por um comitê da Câmara dos Deputados Câmara dos Estados Unidos, né? O relatório estrangeiro que traz processos sigilosos do STF envolvendo o X, o antigo Twitter. Bom, segundo o documento, o governo do Brasil tem censurado contas em várias plataformas, limitando a liberdade de expressão. Quem vai detalhar mais para a gente agora ao vivo é a Selma Dias, que está com a gente. Selma, muito boa noite para você. Oi, pessoal, muito boa noite a vocês, também para quem está conosco. Olha, esse é mais um capítulo do embate que vem sendo travado pelo empresário Elon Musk contra o ministro aqui do Supremo, Alexandre de Moraes. Ao pé da letra, esse documento que fala em campanha de censura no Brasil não tem efeitos jurídicos por aqui, é uma ação política, né, de uma comissão do Congresso americano, mas exigiu uma resposta aqui do Supremo. A Corte divulgou uma nota afirmando que o relatório traz ofícios, né, para o cumprimento de decisões sem levar em consideração as justificativas usadas pelo ministro Alexandre de Moraes para determinar a exclusão dos perfis e conteúdos de diversas redes sociais. É como se fosse publicado um mandado de prisão sem a decisão que fundamentou essa prisão. A publicação tem ali também algumas conexões políticas, é assinada pelo deputado republicano Jim Jordan, que é aliado do ex-presidente Donald Trump e também presidente, né, do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Além disso, foi o próprio Elon Musk quem enviou ao colegiado os relatórios, os ofícios, né, que recebeu do TSE e do STF, determinando a exclusão dos conteúdos. É bom a gente citar aqui que essa ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes começou depois que o empresário Elon Musk foi incluído no inquérito que investiga a atuação das milícias digitais aqui no Brasil. Isso aconteceu no início do mês, quando o Elon Musk chamou Moraes de ditador e disse que o ministro deveria sofrer impeachment. Esse é o resumo dessa história. Eu devolvo para vocês. Okay, tá certo. Muito obrigado, Selma. Obrigada. Bom, há elementos muito importantes aí na discussão, né? Um deles é o vazamento de informações sigilosas do STF e que são conhecidas nos Estados Unidos. Vazaram daqui, apareceram lá. Para comentar, a gente convidou o professor de Direito, Pedro Serrano, está com a gente na tela. Professor, um grande prazer conversar com o senhor. Muito obrigado pela sua atenção aqui com o Repórter Brasil. Primeiro, a questão de sentenças ou dados sigilosos do STF que são publicados nos Estados Unidos. Como é que dá para avaliar essa situação? Olha, a meu ver, houve uma falta de cautela e de respeito com a soberania brasileira por parte dos deputados norte-americanos. Eles receberam o alerta dos advogados do Twitter de que eram dados sigilosos que não deveriam ser divulgados. Nos Estados Unidos, divulgar informação sigilosa da cadeia. Né? Se fossem informações sigilosas do governo americano, eles deveriam ter um respeito, pelo menos, por informações de outros estados, né? Professor, agora essa denúncia ela não traz todas as informações que foram ditas, né, pelas pessoas que tiveram suas contas bloqueadas, né? Algumas partes foram omitidas, né? Exatamente, nesse relatório que saiu lá na Câmara, lá nos Estados Unidos, eles dizem que a pessoa foi perseguida, mas não dizem qual foi a fala dela completa nas redes sociais. Pois é, veja, você está vendo um pouco, bastante exagero nessas críticas feitas ao STF nessa questão, porque o que eu pude ler do relatório, o relatório é confuso, ele confunde judiciário com executivo no Brasil, relaciona o STF ao governo, nós temos independência dos poderes no Brasil, como lá também, né? E judiciário não se relaciona dessa forma que eles colocaram com o executivo. Há um déficit de informação grave no relatório de como funciona o Estado brasileiro. Por último, existem ali, a maioria dos documentos juntados não traz a fundamentação da decisão. As decisões que eu vi até agora, em posts de internet, e dei uma leitura rápida no relatório, na realidade são decisões que me pareceram, as que eu vi, razoáveis, bem razoáveis, né? Por exemplo, decisão de que um perfil que usava o nome da Ordem dos Advogados do Brasil para divulgar informações falsas. O perfil foi suspenso a pedido da verdadeira Ordem dos Advogados do Brasil em seu Conselho Federal. A OAB é uma entidade criada em lei, não pode
ter, vamos dizer, o seu nome usado dessa forma, né, ilícita e falsa. Outro, um sujeito que criou um perfil das Farc durante o próprio processo eleitoral, um perfil das Farc, uma força terrorista em outro estado, querendo relacionar a atividade de terrorismo a um dos candidatos. Isso é você levar erro ao eleitor, na lei brasileira é claramente um delito, inclusive, né? É evidente que esse tipo de medida tem que ter uma suspensão imediata, porque se você aguardar o fim do processo, vai se vulnerar direitos de forma irremediável. Para isso que se usam medidas cautelares, são medidas de proteção ao processo e aos direitos ofendidos, né? Veja, umas situações desse tipo é a mesma coisa que se pegar uma pessoa física, colocar a foto dela, o nome dela num perfil falso e vincular a prática, por exemplo, de pedofilia. Essa pessoa tem direito a que se suspenda o perfil de forma imediata. Pois né? é. Professor, agora, assim, essas lacunas que foram colocadas na denúncia não devem ser lacunas colocadas por desconhecimento, né? Elas acabam servindo para serem divulgadas também nas próprias redes como um instrumento de propaganda, né? Sem dúvida, uma forma de você provocar um ambiente social crítico indevidamente ao STF, é uma estratégia, me parece, né? Até porque, convenhamos, nós estamos falando aqui de uma relação de tensão entre judiciário e suposto direito à livre expressão. Nos Estados Unidos, há uma norma, o Contempt of Court, que permite a juízes prenderem pessoas por emitirem opinião ou por editarem matérias jornalistas que, segundo eles, possam colocar em risco apurações da justiça. Inclusive, tem vários jornalistas americanos presos por não fornecer a sua fonte ao judiciário, né? E presos sem direito de defesa, sem inquérito, por até 18 meses de prisão. Quer dizer, eles teriam muito mais motivos para se preocupar com a livre expressão lá nos Estados Unidos do que aqui, me parece, né, em relação a ordens judiciais, etc. Eles poderiam, por exemplo, propor uma lei, porque há uma previsão no Código dos Estados Unidos da América sobre isso que eu falei, propor uma lei extinguindo o Contempt of Court lá nos Estados Unidos e liberando os jornalistas para poder praticar um jornalismo livre nos Estados Unidos, o que hoje não há. Pois é. São temas muito importantes. Eu quero agradecer, professor, mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção com a gente. O tempo sempre é curto, a gente tem que dar todas as notícias do dia, mas a gente vai ter outras oportunidades para contar com o seu conhecimento aqui para explicar esses temas também para o nosso público. Obrigado, viu? Obrigada. Valeu, boa noite.